namastê, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, na cidade de Limeira. O tema que nós escolhemos hoje para abordar com todos vocês é um tema bastante especial. Tem a ver com a operação dos seres extraterrestres em nosso mundo, em nosso planeta, né? Quem são os irmãos extraterrestres que operam, né, aqui no nosso planeta, e como é que a gente vai entender isso? Principalmente essa questão das interferências genéticas, da mudança de código genético que tanto se fala para a nova era, para a era da luz, né, operada por essas inteligências avançadas. Muitos falam pelo comando Astar. Então, eu sempre disse em congressos de ufologia, que eu frequento o congresso de ufologia acho que há mais de 40 anos, sabe? Encontros de ufologia, de ufólogos de todas as linhas. E eu sempre disse nesses congressos, esses congressos sempre foram divididos em ufólogos de linha materialista, ditos científicos, e ufólogos de linha mais esotérica, espiritualista, que envolve essas questões. E eu sempre fui uma pessoa que fiquei fazendo a ponte entre os dois lados, porque eu tinha o meu lado matemático, científico, físico, né, astronômico, e o meu lado também místico, esotérico, como médium, como sensitivo e tudo mais. Então eu sempre fiquei andando dos dois lados, né, da coisa. E eu sempre disse a todo mundo que o fenômeno UFO, a presença extraterrestre, jamais seria compreendida se você não compreender a espiritualidade. Se você não compreender vida após a morte, se você não compreender reencarnação, esses são subsídios primários para você entender a manifestação dessas inteligências mais avançadas. Não adianta você pegar um ufólogo e ir no Jô Soares, por exemplo, em qualquer programa de televisão, fazer aqueles debates eloquentes, né? Se você não abordar essa questão, porque as perguntas sempre vêm, são as mesmas. Por que os ETs não aparecem aqui em praça pública, então, para eu ver? Por que não dá contato para a humanidade? Por que não desce? Essa é a pergunta crucial. E aí nós teríamos que fazer, para responder essa pergunta, por que eles não descem, eu teria que responder essa seguinte pergunta primeiro: por que os mortos não aparecem? Em massa. Porque os mortos não interferem em massa em nosso mundo. Precisa receder. Para mudar a ordem planetária, para mudar a ordem da sociedade nossa. É só os mortos começarem a materializar. Na semana passada nós tínhamos uma palestra aqui sobre materialização de espíritos. E era uma constante. Para eles materializarem não é difícil, é fácil. É só eles quererem. Você está entendendo? Da mesma forma, sai aquele debate religioso, né? Por que Jesus também não materializa? Vem resolver, vem conversar com a humanidade. Então existe um porquê não isto acontecer. É como se a Terra ela tivesse dentro de um programa especial para o plano físico da matéria, onde as almas que estão aqui encarnadas e reencarnadas, elas têm um plano cósmico de experimentação. E dentro deste plano cósmico de experimentação, não é permitido a interferência superior, nesta forma como a gente gostaria. Ok? Então prestem bem atenção. Da mesma forma que os espíritos não podem materializar e quebrar essa ordem evolutiva da espécie humana, os ETs também não podem materializar ou descer com suas naves em praça pública. Pelo mesmo motivo que Jesus não pode materializar e mostrar sua presença planetária e dar os seus conselhos para a humanidade. Ou seja, provando a existência de vida fora da matéria, de vida em outras dimensões, em outra realidade. Então nós vamos entender a ação dos espíritos em nossas vidas da mesma forma que nós vamos entender a ação dos ETs em nossas vidas. Então veja bem, da mesma forma que o plano espiritual atua no dia a dia, né, em nossas vidas, os espíritos guias, os irmãos de luz, eles atuam trabalhando e operando a partir do plano astral, no plano invisível, estando ao nosso lado, mas invisível a nossa percepção, porque nós não temos uma percepção extrasensorial ativa,
né? A maior parte do planeta não tem. Raros são aqueles que são videntes, que estão percebendo essa outra dimensão ao nosso redor. Então, da mesma forma que essas inteligências estão agindo em nossas vidas, mas de uma forma sutil, os extraterrestres também o fazem dentro desta mesma ótica. Então, jamais num debate ufológico, descobridor, este fenômeno UFO vai ser compreendido pela humanidade se não for compreendido antes essa espiritualidade, a vida após a morte dos seres humanos. Toda essa inteligência, toda a superioridade do nosso planeta no plano invisível que atua no plano físico. Ok? Então eu vou dar um breve resumo para que nós possamos entender a ação desses seres extraterrestres. Vamos falar da interferência genética, que é, né, um específico dessas inteligências a serviço do comando astral, a serviço do comando da luz, para operar em nosso mundo, para preparar uma nova era, uma nova civilização, um novo estágio para essa civilização. Ok? Muito bem. Então, nós temos que entender, quem quiser conhecer o meu trabalho a fundo, deve começar por uma coleção de DVDs ou o livro chamado Projeto Terra. Ok? Então, esse Projeto Terra, nós vamos estar discutindo, tá, exatamente essa questão de que a vida na Terra, a vida na superfície física do planeta Terra, ela não tem absolutamente nada de natural. Ok? Então, se nós entendemos o seguinte, é um outro paradigma que nós vamos ter que mudar, né? Porque se você fala em mudanças genéticas, mudanças da civilização, mudança no código genético, sempre vem aquela ideia da teoria de Darwin, né? A evolução da espécie humana só acontece naturalmente através de fenômenos de mutação e tudo mais, patati patatá. Isso se não existisse vida após a morte, se não existisse uma inteligência em outros planos. Se tudo fosse do jeito que os cientistas hoje atualmente acreditam que são, tudo um acaso. Acontece um acaso. A vida na Terra aconteceu por um mero acaso. Meras condições ambientais e biológicas estruturais, a vida se manifestou. E foi evoluindo ao longo dos bilhões de anos. Por acaso. Mas nós não compartilhamos desta teoria darwinista. Nós não compartilhamos dela. Por quê? Porque nós somos partidários de um novo conceito na física quântica, que é a teoria, essa teoria da evolução das espécies, né? Então, a teoria da evolução das espécies, que é a teoria de Charles Darwin, mostra que os primeiros organismos, há bilhões de anos atrás, começaram os primeiros micro-organismos nos oceanos, e esses micro-organismos foram evoluindo, né, através de adaptabilidade da espécie em questões geográficas, em questões ambientais, e através da mutação natural, veja bem, da mutação natural, através de elementos naturais que causariam a mutação, ou seja, a mudança do código genético de algumas espécies, gerando todas essas variedades de espécies que hoje são sobreviventes, como os grandes dinossauros, répteis gigantes e tudo mais, que foram extintos ao longo do tempo por vários fenômenos. Então, a ponto, depois de bilhões de anos, chegar um organismo, que é o ser humano, por exemplo, poder abrigar um cérebro evoluído para poder abrigar uma inteligência. Ou seja, essa visão científica é uma visão de que não existe vida após a morte, não existe uma consciência fora da matéria, existe apenas uma consciência como resultado de uma evolução de um organismo biológico chamado cérebro. Ok? Muito bem. Essa teoria é chamada teoria ascendente na biologia, porque ele vem evoluindo numa forma de ascensão até chegar a organismos mais complexos. Agora, nós da física quântica e espiritualidade, né,
Você está entendendo? Que estão propondo a existência da consciência como algo que existe fora da matéria, que ela não depende da matéria, nem depende do organismo biológico para existir. Nós estamos debatendo uma teoria que é uma teoria descendente na biologia, que, na verdade, postula exatamente isso. A consciência ela é anterior à matéria. Ou seja, significa que antes de existir qualquer organismo biológico, existia uma consciência. A consciência, ou essa inteligência, esse estado inteligente que nós temos, de raciocinar, de amar, de sentir, não é algo que depende de um organismo biológico para existir. Então nós dizemos que muito antes de existir qualquer micro-organismo, qualquer sistema organizado, biológico, existia essa consciência de inteligência fora disso. E nós pleiteamos que todo o processo evolutivo de organismos biológicos ocorre sobre a supervisão e a intenção dessa inteligência. Ou seja, deixou de ser natural. Essa manifestação biológica na Terra, ela não é uma manifestação natural, é uma manifestação programada por uma inteligência que existe fora da matéria, fora do plano físico convencional. Então aí, nós vamos pleitear a existência, né, de outras dimensões. Ou seja, de outras dimensões da realidade onde essa consciência pode existir, independente da matéria, dessa matéria física, planetária. Ok? Então, a partir disso, de uma forma científica, nós lançamos a ideia, né, do plano espiritual, que já é tão discutido há tantos séculos, né, mas a ciência tem que usar essas linguagens todas para... Ok? Então, resumindo, quem assistiu o filme Nosso Lar? Então, quem assistiu o filme Nosso Lar vai ter que, né, que a vida tem uma sociedade totalmente organizada, cidades, todo mundo funcionando com corpos estruturais, com a matéria sutil, existindo e funcionando fora dessa realidade física aqui. Ou seja, essa realidade física vai ser mais um nível de experimentação que a alma vai vivenciar ao longo de sua jornada cósmica. Então aí, dentro desse modelo, muito antes dessa ideia, né, nós lançamos um livro e nós lançamos uma teoria chamada Projeto Terra. O Projeto Terra tende a discutir exatamente isso, né? Tende a discutir exatamente essa questão, que nós colocamos a Terra, a superfície do planeta Terra, como um projeto cósmico. O planeta Terra, ele foi escolhido pelos mentores maiores, pelas inteligências que operam fora do plano físico, em determinado momento, para abrigar formas de vida biológica. Tá? Porque é importante que vocês entendam o seguinte: no nosso universo, como existem essas outras dimensões, e quem assistiu o meu trabalho sobre física quântica e espiritualidade, onde a gente equaciona essa ideia da estrutura da matéria no plano espiritual, né? Então nós podemos imaginar que existe um multi-universo. Um universo que a gente conhece de planetas, estrelas e galáxias, feito dessa matéria densa, com essa densidade, e uma outra matéria mais sutil, que envolve esta matéria convencional, e que também está distribuída pelo universo, e pode formar estruturas apenas nessa dimensão. Então, isso significa o seguinte, que nós temos mundos, nós temos planetas
onde as condições ambientais aqui jamais suportaria vida biológica. Jamais suportaria vida biológica. No entanto, na sua estrutura etérica, na sua estrutura astral, a matéria que envolve, ela abrigaria perfeitamente cidades astrais. E a vida como a gente conhece no plano espiritual. E o plano físico, por exemplo, o planeta Vênus, por exemplo. Vou falar, o planeta Vênus não há condições de forma de vida, é muito maluco. E o planeta Marte também, não há condições de vida na superfície, está estéril. Mas isso não significa que na estrutura astral destes mundos não possam abrigar uma comunidade astral como o nosso lar, uma cidade, uma comunidade de espíritos. Ok? E da mesma forma, eu quero que vocês entendam que podem existir mundos com as duas características, como no caso da Terra. No caso da Terra, é um planeta que, além de abrigar um orbe etérico, também abriga formas de vida no plano biológico, no plano físico da matéria. Então nós temos toda uma estrutura de vida aqui, e nós podemos imaginar uma faixa vibratória onde nós temos uma estrutura de comando que comanda toda a experiência planetária. Só que essa estrutura de comando, ela comanda não só a experiência dos homens, dos seres humanos aqui na Terra, mas ela comanda também toda a experiência do reino animal, vegetal e mineral aqui, tá? Então todas as formas de vida que existem no planeta são formas de vidas que estão sob o comando e implantação dessas inteligências. Então, cada forma de vida que existe nesse mundo, ela é importante por existir. Ela tem a sua importância. Ok? E por isso que nós chamamos de Projeto Terra. O Projeto Terra é um grande projeto planetário que foi iniciado há bilhões de anos atrás com a implantação das primeiras formas de vida na superfície. Uma implantação, não é uma coisa ao acaso. Até o planeta foi mexido, a estrutura geológica do planeta foi preparada para que em determinados momentos a órbita do planeta foi deslocada para posições específicas, a Lua foi colocada no lugar certo, tudo por engenharia sideral para que houvesse condições realmente estruturadas para abrigar formas de vida biológica. Isso se chama engenharia sideral. Esses engenheiros que operam nessas dimensões, eles têm tecnologias tão avançadas, capazes de criar mundos, deslocar planetas de posição, mundos, colocar naquela zona que a gente chama de zonas habitáveis, sabe? Zonas habitáveis. Porque toda estrela que tem um sistema solar, né? A coisa funciona mais ou menos assim. Nós temos um planeta, um Sol, uma estrela, e tem os planetas orbitando. Existe uma distância, né, entre a estrela que nós chamamos de zona habitável. Sabe? Por quê? Se você se aproximar muito, fica muito quente. A superfície do planeta fica tão quente que não dá para ter forma de vida. E se você ficar muito longe do Sol, você também vai congelar. E congelado você também não consegue ter formas de vida. Então você tem uma zona onde a temperatura de um planeta vai ficar, onde a água vai ficar no estado líquido. A gente chama isso. E aí é possível então desenvolver todos esses organismos biológicos que nós estamos acostumados a ver aqui em nosso país tropical, nessas zonas nossas temperadas. Mas você vê que quando chega na Antártida, né, quando chega nos polos, que o clima vai ao extremo, as formas de vida já diminuem bastante, né? Você não vai ver vegetação, você vai ver floresta, você não vai ver nada lá. Porque as condições ambientais já não suportam isso. Ok? Muito bem. Então, os engenheiros siderais sabem disso e, se for preciso, eles arrastam planetas para essa zona. Tá? Vamos supor, tem um planeta, umas boas condições, ele arrasta o planeta para essa zona estável, deixa a temperatura se estabilizar e, quando está tudo certo, ele vai implantando, vai colocando as coisas lá. Vai trazendo as formas de vida, implantando, sabe? Vai deixando as coisas evoluírem. Mas tudo sob uma supervisão maior, não acontece ao acaso. E outra, essa estrela escolhida também, ela tem que ser uma estrela, não pode ser qualquer estrela que você vê no céu.
Que as estrelas que você tem no céu aí, elas são complicadas. Se forem estrelas jovens e tal, elas são estrelas variáveis intrínsecas, ou estrelas ainda que não são jovens, não estabilizaram o seu campo. Então é o seguinte, imagine uma estrela que hoje ela está mandando uma radiação para o espaço, quantidade de luz e calor. Aí no mês seguinte ela dobra. Sabe, ela fica variando. Então, pô, não há zona habitável que aguente, né? A sua zona habitável, ela começa a fazer assim, né? Ela começa a oscilar. E aí você não suportaria. É você imaginar a Terra receber 100% a mais de calor do Sol, de luz do Sol, de uma hora para outra. Né? Detona o nosso mundo aqui, não tem como. Então a estrela precisa ser estável, bem estabilizada. Então todos esses fatores têm que ser escolhidos pelos engenheiros siderais para botar um planeta habitável na superfície física. Tá? É mais ou menos assim. Já os planos astrais, eles não necessitam tanto dessas condições. Uma informação interessante também, da mesma forma que existem planetas com essa estrutura e o plano astral, existem planetas, olha que louco, que não são constituídos de matéria densa. Toda a estrutura é só matéria astral. Aí esse planeta é totalmente invisível aos telescópios, totalmente invisível, da mesma forma que vocês não enxergam a cidade do nosso lar, não vê as cidades astrais, não vê os espíritos, vocês não vão enxergar o planeta inteiro. Certo? Mas ali é um planeta que possivelmente pode ser construído formas de vida astral, comunidades astrais operarem naquele lugar, naquela região. Tá? E existem muitos mundos assim. Ou seja, nós temos que ter a consciência que a vida em planos físicos e materiais, elas são totalmente artificiais.